Estamos aqui para o segundo vídeo da série sobre comunicação de base popular libertadora. No primeiro, vimos que a comunicação se realiza no diálogo, na interação, na relação. Vimos que ela nos humaniza, ela nos torna comuns, sujeitos interlocutores que vão produzir o conhecimento crítico sobre a liberdade. A comunicação como lugar de encontro para nos emancipar, nos libertar. E vimos que a base desse pensamento está em Paulo Freire. Pois bem, e o que fazem os meios tradicionais de comunicação? Fazem comunicação os jornais, as rádios, as TVs, os sites? Ora, eles são meios de comunicação. E o que fazem os jornais populares, as rádios populares e comunitárias, os sites e as pastorais de comunicação? Fazem mesmo comunicação? Calma, vamos com calma. Primeiro, recorro novamente a Paulo Freire. Lembram que eu disse no vídeo anterior que o professor Vinícius Lima percebe uma equiparação epistemológica entre educação, cultura e comunicação. Pois bem, essa ação implica em perceber também que as organizações de mídia tradicionais têm funções simbólicas, ideológicas, bem semelhantes ao do sistema de educação, por exemplo, na sociedade capitalista em que vivemos. E, em geral, o que o sistema educacional oferece, como ele se comporta. Na grande maioria dos casos, oferece aquilo que Paulo Freire chamou de educação bancária, que entende o professor como dotado de algum conhecimento e que vai despejar, vai transmitir, vai depositar, por isso bancária, depositar nos alunos esse conhecimento, o conteúdo, a instrução. Os alunos, por sua vez, são tratados como cabeças vazias, receptoras do conhecimento passado pelo professor. O professor, então, é uma espécie de emissor, detentor da informação. E o aluno é apenas e tão somente um receptor, o depositário da informação. Perceberam? E as mídias? O que fazem os meios de comunicação com a gente, com os públicos, com as audiências? Nós, os públicos, nas mídias, quase sempre também somos apenas que depositários de informações, objetos pacientes de um processo de transmissão de informação. E aqui eu volto a fazer a provocação. Como ocorre a comunicação das organizações populares, dos movimentos, dos sindicatos, das associações que trabalham especialmente com a chamada comunicação popular e comunitária e alternativa? Como as mídias populares, comunitárias e alternativas lidam com os seus públicos? Essas mídias populares são uma espécie de porta-vozes do povo? Seria isso? Isso, cá para nós, está correto? O que é que elas propõem aos públicos? Que as audiências façam a pronúncia do mundo, iluminando os laços que nos humanizam ou também reforçam as rupturas entre nós, os vínculos humanos entre nós? Ficam aí essas questões para a gente pensar e aprofundar adiante. Por enquanto, é importante saber que os meios de comunicação social, especialmente aqueles dedicados ao chamado jornalismo, passaram a ser melhor estudados somente a partir do século XX, com as complexas
percepções sobre os seus alcances, os papéis da imprensa na democracia, as práticas profissionais acordadas, etc. As várias transformações tecnológicas, econômicas, políticas, culturais, consolidaram esses meios de comunicação e o próprio jornalismo como um lugar, um ambiente de mediação para a sociabilidade, onde essa mediação se realiza a partir da partilha de informações que seriam, no entender dos meios, mais relevantes para a vida em sociedade, para a vida comum. A percepção do jornalismo, por exemplo, como esse lugar de mediação, esse meio entre os fatos e os públicos, esse lugar de referência e de influência social e política, garantiu uma espécie de forte exercício de poder na mão dessas organizações midiáticas, aos proprietários dos meios, das grandes organizações de mídia, e que porque por ela nós tomamos conhecimento do que seria a realidade, do que está sendo ocorrido, do que se ocorre na sociedade, né? Então a gente tem uma realidade profundamente construída e construída no nosso imaginário, né? Ou seja, esses meios atuam com significativo poder entre nós, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Pois bem, essa força de mediação desses meios e que conforma parte das relações humanas levou inclusive alguns pesquisadores da área a identificar, por exemplo, que a produção noticiosa era construtora da própria realidade, né? O teórico Gay Tuckman, por exemplo, chegou a conferir às notícias o poder definidor dos significados. Mas é claro que não é bem assim, né? A vida não gira em torno dos meios de comunicação, das notícias, né? As notícias não têm um total poder definidor da vida sobre nós. Entretanto, nós não podemos desconhecer que as ações informacionais protagonizadas, vamos dizer, por grandes organizações midiáticas, buscam agir de modo muito persuasivo sobre nós, para assegurar o que é a realidade, como se essa realidade fosse toda, única, total e possível, sem alternativa. O professor Robert Parr também percebeu que o jornalismo tende a essa coesão social. O professor Adriano Rodrigues disse que o jornalismo busca emprestar uma espécie de racionalidade para a nossa experiência do aleatório do mundo. Paulo Freire também já tinha percebido que os meios de comunicação encurtam o mundo e o tempo, o ontem que vira o agora, o amanhã que já está feito, tudo isso muito rápido, né? Com uma síntese muito grande sobre a vida, e é um fato atrás do outro, né? Ou seja, não há tempo, inclusive, nem para reflexão sobre os interesses que estão por trás ou no meio dessas divulgações que as grandes mídias realizam. Ocorre que com o advento da internet e de suas possibilidades e a emergência das chamadas redes, das mídias sociais, que atravessa parte, né, das nossas relações humanas e sociais contemporâneas, esse lugar fixo dos meios de comunicação, da grande mídia, ficou meio que bagunçado, vamos dizer assim, descentrado, perdeu o lugar de grande referência. Os grandes meios de comunicação social, no entanto, não perderam poder, mas tiveram que se adaptar com essas outras formas e esses outros agentes também poderosos na mediação social.
a exemplo das chamadas Big Techs, né? São as empresas como Google, Facebook, a Amazon, o Twitter, etc. Nós, as audiências convocadas para essa mediação proposta pelas mídias tradicionais, já não estamos então mais localizadas numa comunidade específica, num lugar fixo. A gente não precisa, inclusive, mais esperar pelo telejornal da noite ou pelo jornal impresso do dia seguinte para saber das notícias. Elas estão ocorrendo quase que ao vivo, né? E a gente ali acompanhando, tudo filmado, não mais pelos meios tradicionais, mas acompanhado pelo celular, por grupos de WhatsApp, por pessoas que estão em todos os lugares filmando tudo, né? Alguém passou. Perceberam? De certa forma, nós, as audiências, passamos também a acreditar que somos também não mais só receptores dos grandes meios de comunicação, como a gente sempre foi tratado como receptor, né, nos modelos teóricos. Em outras palavras, nós também passamos a ser produtores de informação, participando diretamente desse processo, né? Porque foi desestruturado, como eu falei, esse lugar seguro e de confiança de onde partiam as informações. Também mudou o espaço de nossa recepção de parte do público, né? Que de posse de objetos móveis, né, e pluriconectados, por exemplo, do celular, né, nós percebemos que não somos apenas, então, só receptores, mas também produtores e mediadores dos próprios acontecimentos. O século XXI, por exemplo, expõe os meios de comunicação mergulhados numa crise, com a sensação de perda dessa ideia de exclusividade noticiosa, de exclusividade de mediação social dos acontecimentos. O problema, minhas amigas e meus amigos, é que o jornalismo e o processo comunicacional, que foram aprisionados por séculos e séculos por essas grandes corporações de mídia, não se atentaram que a comunicação é um diálogo, é relação, é lugar de encontro. E os meios de comunicação tradicionais ainda estão presos àquele modelo transmissivo, autoritário e depositário, né, de comunicados. Em vários lugares do mundo, as fontes de informação, as audiências, que sempre foram tratadas, como eu falei, como objetos, descobriram-se também como sujeitos e passaram a agir na mediação dos acontecimentos, de modo a não esperar, como eu falei, as notícias. Aliás, a comunicação popular, com seus jornais, com seus boletins, com seus rádios, já faziam isso há muito tempo. Bom, o problema é que existem também outros lados dessa história. Por exemplo, o visível sintoma desse quadro de crise da comunicação tradicional e de possibilidade de novas mediações é o aproveitamento criminoso por grupos políticos de extrema direita, de direita e de extrema direita, que levam à desinformação, às fake news, às mentiras, à informação manipulada. Elas levam isso a ser protagonista nas relações sociais, gerando engajamentos para causas, minhas amigas e meus amigos, opostas à da comunicação, isto é, com causas que produzem a desumanização. A exemplo de causas racistas, elitistas, xenófobas, anticientíficas, ou seja, eles aproveitam esse descentramento dos meios de comunicação para reforçar, por exemplo, o ódio ao outro e a ruptura de vínculos humanos entre nós. O fato é que a grande mídia, que a grande maioria dos meios de comunicação tradicionais, mesmo estando nas redes sociais,
ainda realiza um processo autoritário, transmissivo, imbecilizante, que sempre buscou transformar nós, as audiências, em objetos, em massa de manobra, em coisa acrítica. E isso ajudou muito a deformar o ambiente da comunicação, não sendo ele dialógico, não sendo ele um lugar de encontro para a humanização, mas uma espécie de ajuntamento para o desencontro, muitas vezes movido pelo ódio contra o outro. As bases teóricas e metodológicas em Paulo Freire, por exemplo, ajudam a pensar nisso. Veja o que ele disse sobre a televisão, e isso ainda lá nos anos 60. Paulo Freire diz mais ou menos assim, que ele não é contra a televisão. Ele diz que é impossível pensar o problema dos meios, porém, sem pensar na questão do poder. O que vale dizer que os meios de comunicação não são bons nem ruins por si mesmos. Diz que, servindo-se de técnicas, eles são, por exemplo, os meios de comunicação, o resultado desse avanço da tecnologia. Os meios de comunicação modernos são expressões da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. Não há problema isso. O problema, dizia Paulo Freire, é perguntar a serviço de quê e a serviço de quem os meios de comunicação se acham. Vejam, de forma clara, Paulo Freire faz contundentes críticas aos meios de comunicação do seu tempo. Em grande parte, ele já considerava esses meios tradicionais antidialógicos, transmissivos, onde as pessoas são apenas tratadas como receptoras, como ouvintes, como telespectadoras. Ainda nos anos 60, ele chamava a atenção da interação comunicacional, da coparticipação dos sujeitos, impondo desafio às organizações de mídia, que era convocar e exercitar diálogos produtivos e críticos com os públicos. Claro que esse desafio não foi aceito nem pelas mídias, nem pelos golpistas civis e militares da elite nacional nos anos 60, 64, e o resultado disso foi a prisão e depois o exílio de Paulo Freire. Vejam bem, no livro Educação como Prática de Liberdade, Paulo Freire defende a necessidade de uma nova pedagogia da comunicação, para que esperançosamente a gente possa enfrentar o desamor do diálogo acrítico. Isso implica, minhas amigas e meus amigos, numa praxe rigorosa que envolve a pronúncia e a mediação. Paulo Freire esperava que os meios de comunicação fossem espaços de diálogo e de humanização, mas na prática eles estavam funcionando e funcionam para desencorajar o diálogo ou mesmo para impedir o diálogo, o encontro. E isso, minhas amigas e meus amigos, tem fundamento e explicação nos compromissos que as organizações midiáticas, que os grandes meios de comunicação têm com interesses particulares, privados, com o capital, que colocam o lucro acima da vida. Vejam, dizia Paulo Freire, ao persistir essa condição, os meios de comunicação são, na verdade, geradores de incomunicação, que buscam apenas a massificação e o controle das audiências. Isso contribui fundamentalmente para a desumanização. Para Paulo Freire, humanizar é a vocação por excelência do ser humano, e a comunicação é parte central disso. Comunicação, cultura e educação. Porém, como ele alerta,
esse pendor para a humanização tem sido negado e, curiosamente, reafirmado na sua própria negação. Em resumo, os grandes meios de comunicação sempre buscaram se apropriar do processo de comunicação para, de um lado, defender e promover os interesses do capital, da classe, mantendo a exploração, a opressão, a divisão, alienando, conformando uma realidade perversa como natural e nos conformando nesse ambiente que se imagina ser sem alternativa, sem esperança. E de outro lado, esses meios agem para tentar impedir o diálogo, a interação crítica, o direito de plantar, produzir e partilhar uma comunicação emancipadora, libertadora. Ocorre que esse ambiente comunicacional não é totalmente controlado. Sempre há brechas, frestas, rasgos, onde nós podemos entrar e resistir, insistir e forçar uma outra comunicação para além dos meios tradicionais. Uma comunicação que compreenda todos, todas, todos, como sujeitos interlocutores dotados de saberes que se encontram em diálogo para produzir e partilhar juntos os saberes críticos com o objetivo de humanização, de emancipação, de libertação de todos nós. É isso que profeticamente está no centro da comunicação popular, comunitária e alternativa. Uma comunicação de base popular libertadora. É isso. Bom, por agora é só, e no próximo vídeo vamos avançar um pouco mais em direção a essa comunicação de base popular libertadora, partindo para tentar entender essa ideia de popular, de comunitária e de alternativa. Até lá!